Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a história da redenção, o capítulo 5, que tem como tema o plano da salvação. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos esse plano da salvação, do capítulo 5 da história da redenção. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos o plano da salvação que o Senhor fez por nós. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, que plano da salvação que Deus ele fez por nós. Quando os primeiros pais, Adão e Eva, caíram, que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para eles, não comam, um dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Mas aconteceu o quê? Que Adão e Eva comeram, Satanás entrou numa serpente, atentou Eva, e Eva caiu na tentação da serpente, que é o diabo, comeu e deu para seu marido também, e Adão comeu. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Foi aí que entrou o pecado no mundo, através de Adão e Eva. Eles comeram do fruto, eles foram expulsos, perderam a eternidade, Adão e Eva, porque eles caíram. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele fez um plano da salvação para nós, para nos salvar. E que plano foi esse que Deus fez? Vamos ver essas respostas na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela interpreta ela mesma, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que Jesus disse em São João 5, verso 36, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Porque para nós encontrarmos essas respostas, nós precisamos ir à Bíblia Sagrada, para nós entendermos que plano da salvação Deus fez para nós. E o primeiro verso que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 19, verso 10. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19 e o verso 10. Vamos lá. Lucas 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Vamos para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia e vamos ler comigo. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Diz assim: mas, se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual que era o plano de Deus para nós? Enviar seu Filho Jesus para nos salvar. O propósito de Jesus era o quê? Era ele morrer numa cruz por nós. Jesus, ele se fez maldito por nós. Mas Jesus não tinha pecado, porque quem era pendurado numa cruz era maldito porque fez coisas erradas. Mas Jesus não fez coisas erradas. Ele morreu numa cruz para nos salvar e perdoar todos os nossos pecados. Vamos para São João 3,16. Abra sua Bíblia em São João 3,16.
Olha o que diz aqui, São João 3,16, versículos 17 e 18. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E o verso 18, aqui está a resposta também. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Quem crê em Jesus não está condenado. Vamos para Romanos capítulo 8. Vocês vão ver também, Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é condenado. Você não é condenado, quem está em Cristo Jesus. As pessoas falam, eu já perdi a salvação, eu já estou condenado, Deus já me condenou. Mentira. Se você permanece em Jesus, você não está condenado. Se você crê em Jesus, você não está condenado. Agora vamos para Mateus capítulo 25, verso 27. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e o verso 27. Mateus 25 e o verso 27. Vamos ler. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então Jesus, ele ia morrer na cruz, ia derramar seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Em São João 1, verso 29, abra sua Bíblia em João 1, verso 29. Vamos para a Bíblia. João capítulo 1, verso 29. Vamos lá. João 1, verso 29. Diz assim. João 1, verso 29. Diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi enviado nessa terra para ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Agora vamos para 1 João capítulo 2, verso 2. Vamos lá nas cartas. 1 João capítulo 2. Abra sua Bíblia. 1 João. João capítulo 2 e o verso 2. Diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus é a propiciação dos pecados de todo mundo. Jesus, ele morreu por todos nós. Ele derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Esse foi o plano da salvação que Deus fez por nós. Deus, ele nos ama. Ele quer que você se arrependa de todos os pecados. Se arrependa e se converta. Entregue a sua vida a Jesus. E outro verso, vamos para Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 e os versos 43 e 44. Lucas capítulo 22 e o verso 43 e 44. Olha o que diz. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente.
e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus, ele estava sentindo o peso dos pecados, que ele suava até sangue. Deus mandou um anjo para fortalecê-lo, porque Jesus estava angustiado. Olha o que Jesus estava sofrendo por nós. Derramou sangue, suava sangue Jesus, porque ele sabia que ele ia para uma cruz, morrer em nosso lugar, para nos salvar. Agora Isaías 53, esse capítulo é forte. Vamos ler Isaías 53. Isaías 53, o versículo 4, 5, 6, 7 e 7. Vamos ver, olha só. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada e não abriu a boca. Olha, isso aqui é muito forte, esse capítulo 53. Era o que Jesus estava passando. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado por nós. Olha o amor de Deus por nós, queridos. Você fala que você está perdido, você não está perdido. Entregue a sua vida agora a Jesus e se converta. Porque Jesus, ele está voltando para nos buscar. Nós vemos as profecias se cumprindo aos nossos olhos. Nós temos que abrir os olhos, povo de Deus. Porque se nós não abrirmos os olhos, nós ficaremos aqui, nesse mundo. Jesus, ele nos ama. Ele fez isso por nós. Você quer amor maior do que esse? Deus, ele te ama. Agora eu vou ler aqui para vocês o relato que Ellen White escreveu sobre o plano da salvação. O céu se encheu de tristeza quando se compreendeu que o ser humano estava perdido e que o mundo que Deus havia criado deveria se encher de mortais condenados à infelicidade, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de compaixão e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi se aproximar da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente, ele está em conversa particular com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi envolvido pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. Na terceira vez, ele se afastou de seu Pai, e podia ser visto seu semblante. Estava calmo, livre de toda preocupação e dúvida, e resplandecia com benevolência, amabilidade, de uma forma que as palavras não conseguem expressar. Fez então saber o exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o ser humano perdido. Disse-lhes que havia suplicado ao Pai, que havia se oferecido para dar a vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse se encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue, a obediência à lei divina,
Ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam se alegrar, pois seu comandante nada escondeu, mas expôs diante deles o plano da salvação. Jesus lhe disse que ficaria entre a ira de seu pai e o ser humano culpado, que ele enfrentaria a iniquidade e o escárnio, que apenas poucos o receberiam como filho de Deus. Quase todos o odiariam, rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como homem e se humilharia como homem, por experiência própria. Ele conheceria as tentações que assediam os seres humanos, a fim de que pudesse saber como socorrer o que fosse tentados. Por fim, depois de ser cumprida sua missão como mestre, seria entregue na mão dos homens e suportaria todo tipo de crueldade e sofrimento que Satanás e seus anjos influenciassem os ímpios a infligir. Ele morria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Sofreria terríveis horas de agonia, as quais nem mesmo os anjos conseguiriam contemplar, mas esconderiam o rosto dessa cena. Ele suportaria não apenas a agonia física, mas também mental, com qual sofrimento físico de modo nenhum poderia ser comparado. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e subiria a seu Pai para interceder pelo ser humano perdido e culpado. Olha só o plano da salvação. Olha o que Jesus fez por nós. Ele veio a este mundo sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar. E hoje Ele está no céu. Ele ressuscitou e está intercedendo por nós lá no céu. Jesus intercede por nós. Quando você confessa seu pecado e se arrepende, Jesus, ele intercede por você no trono da graça de Deus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que está no céu, intercedendo por nós. Queridos, Jesus é nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Salvador, que veio a este mundo morrer por mim e por você, por todos nós. E vai voltar a esta terra para nos buscar. Nós iremos morar com Jesus. Nós iremos viver eternamente com Jesus. Em Apocalipse 21, quero ler esse texto bíblico com vocês também. Apocalipse 21, o verso... A partir do verso 1. Não, verso 4, quer dizer. E o verso 4. Olha só, quando nós estivermos com Jesus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando nós estivermos com Jesus, Ele vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. E vai falar: filho, aqui não tem mais morte. Aqui não tem mais choro, nem dor. Não vai existir mais nada. Porque nós estaremos com Jesus. Nós teremos a vida eterna. Jesus, ele vai voltar e vai transformar nosso corpo humilhado, esse corpo humilhado que nós temos, com o corpo da sua glória. Essa é a promessa que Deus fez por nós. Ele vai cumprir essa promessa. Nós vemos todas as promessas que foram cumpridas na Bíblia. Deus cumpriu. E Ele vai cumprir essa promessa. Outro verso bíblico. 2 Pedro. Vamos lá para 2 Pedro. Olha só como a Bíblia ela nos dá a resposta. 3, verso 9. 3, verso 9. Olha só. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você chegue ao arrependimento, que você se arrependa dos seus pecados e se entregue agora a Jesus. Ei, você que está aí, se entregue agora a Jesus. Se entregue agora e espalhe a palavra de Deus. Não espere o amanhã, é hoje. É hoje. Se entregue, se arrependa, confesse seu pecado agora para Jesus. Queridos, somente o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Somente o sangue dele. Jesus é o nosso Cordeiro que morreu por nós. Que Deus abençoe vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!